Fala, galerinha, aqui é a Vanessa Ventura, com mais uma aulinha para vocês aí de um período literário bem bacaninha para a gente trabalhar junto. Bom, hoje a gente vai falar um pouquinho do quinhentismo brasileiro, tá? Então, como vocês podem observar, eu coloquei aqui uma imagem, né, para a gente começar falando do quinhentismo brasileiro, e não é uma imagem aleatória, né? Por que eu começo o período, né, do quinhentismo brasileiro com uma cruz, tá? Justamente para a gente pensar no contexto de colonização brasileira, tá? O que está acontecendo nesse primeiro período de 1500 aqui no Brasil. Bom, o que a gente tem que lembrar, tá? Nós estamos aí saindo do Renascimento, tá? A terceira fase do Renascimento, a Igreja Católica, ela vai se unir, tá? A essa proposta renascentista, vai passar a financiar o Renascimento, os papas eles vão se tornar mecenas, tá? E esse mecenatismo ele não vai ser de graça, tá? A Igreja Católica ela está passando por um período de crise, né? Na Europa a gente está vivendo um contexto de início de reforma protestante e a Igreja ela está entrando com a contra-reforma. Na Europa, gente, a situação ela vai ser a seguinte: a Igreja Católica vai passar a controlar tudo aquilo que as pessoas estão lendo, tá? Tudo aquilo que as pessoas estão fazendo em casa e vai reconquistar fiéis por meio do medo. Agora, aqui no Brasil, o que vai acontecer? Os portugueses chegam em 1500 e dentro dos navios portugueses eu tenho o quê? Jesuítas, tá? Jesuítas para se iniciar o processo de catequização desse povo conquistado, ok? Bom, então dentro dessa literatura, tá? Quinhentista, é importante você saber que essas crônicas que a gente vai trabalhar nessa aulinha, elas não tinham valor literário, tá? Eram crônicas histórico e só posteriormente vão ser atribuídos a elas os valores literários. Então, dentro dessa literatura quinhentista, é importante observar que é um período literário escrito em território brasileiro, mas não um período literário brasileiro, tá? Porque foi escrito pelos portugueses. Então, dentro do quinhentismo, eu tenho a literatura dos viajantes e a literatura jesuítica, tá? Essa literatura dos viajantes, crônicas, textos sobre os homens, tá? Os indígenas e sobre a contrada, e a literatura jesuítica sobre o trabalho catequético. Bom, qual é o contexto histórico? Gente, o contexto histórico são as grandes navegações, o auge do Renascimento, olha lá a ruptura na igreja, né, desse contexto, como eu já disse anteriormente, de reforma e contra-reforma, e a descoberta do Brasil. Então, esse Brasil aí sendo roubado, saqueado, tá? Bom, aqui eu trago para você um mapa, tá, da cartografia das Américas em 1500. Olha que curioso como as pessoas acreditavam que era o continente americano, tá? Uma estrutura e um mapa extremamente rudimentar. Bom, aqui eu coloco para você que todo navio, né, toda nau tinha um comandante. O comandante do navio que aqui chega era Pedro Álvares Cabral. E o escrivão que veio acompanhando Cabral era chamado de Pero Vaz de Caminha, tá? Então é o Pero Vaz de Caminha que vai ser o grande nome dessa literatura informativa, dessas crônicas, desses relatórios, dessas cartas e desses diários. Aqui eu trago para você 3 nomes, tá? De grandes, né, escritores deste período. O Pero Lopes de Souza, que escreveu o Diário de Navegação em 1500, o Pero de Magalhães Gandavo, que escreveu o Tratado da Terra do Brasil, e o Tratado Descritivo do Gabriel Soares de Souza. Não precisa ficar preocupado em decorar esses nomes, tá? Pensem no Pero Vaz de Caminha, que é aí o nome mais importante, tá? Então, dá uma olhadinha nesse ser, olha essa barbinha, tá? Devia ter um ácaro que só por Deus. E essa é a imagem da primeira crônica escrita em território brasileiro, tá? Chamada aí de Certidão de Nascimento do Brasil. Gente, então, dessa literatura de informação, né, dessas crônicas, quais são as características, tá, que eu tenho presente nesse tipo de texto? Primeiro, minuciosidade nas descrições. Então, os textos eram extremamente minuciosos, tá?
falando das praias, das matas, da fauna, da flora e assim por diante. Nudez das Índias, isso aqui é muito importante, porque faz um elo aí com conceitos, né, que nós temos aí no século XXI, como a cultura do estupro, por exemplo. Imagine qual é o modelo de mulher, tá, que os europeus tinham em 1500. É só você ler o modelo de mulher renascentista, tá? Mulheres mais cheinhas, né? Não gosto muito desses eufemismos, né? Mulheres gordas, muito brancas, muito vestidas, tá? E o banho não era uma coisa assim muito usual na Europa, né? Ainda não é muito hoje, mas enfim. O que eu tenho? Europeus ficando de 8, 9 meses no navio até chegar em território americano. Tá? Então, qual é o tipo de mulher que eles vão encontrar em território brasileiro, né, em território americano? Índias, tá? Índias nuas, tá? Tanto de vestimenta quanto de pelos. Mulheres que se banhavam em rios. E, mais importante, o ritual de recebimento desses estrangeiros, que muitas vezes era um ritual da sexualidade. Para você, tá, aluno que leu Iracema, você pode lembrar desse trecho do livro, quando Iracema encontra, né, o Martim, o Araquém, que é o pai dela. O que ele oferece, né, para o Martim? Um banquete, tá? Das Índias, né, para servi-lo sexualmente. Então, imaginem esses homens, né, associando a nudez dessas Índias com a sexualidade, tá? Uma analogia extremamente errônea. Por quê? Porque você tem que pensar que a virgindade, ela é um conceito europeu, branco, católico. Tá? Não necessariamente a nudez está te dando permissão para o abuso sexual. E olha como isso se perpetuou na nossa sociedade. Tá? Hoje, uma menina ela é violentada, o que se pergunta para ela? Que roupa que você estava usando? Ah, mas também com essa roupa, né? Pediu. Então, prestem atenção nessa característica, que ela é muito importante. Daqui a pouco a gente vai ler um trechinho. Antropofagia, que é o canibalismo, um conceito que a gente vai explorar bastante. Tá? Imaginem os europeus, né, os portugueses, vendo cenas como uma tribo canibal perde um velho sábio. O que eles vão fazer com esse velho? Um banquete, vão comer esse velho. Por quê? Para adquirir a sabedoria. Uma tribo perde um grande guerreiro, né? Eles vão fazer um banquete com esse grande guerreiro para adquirir a força, tá? Então, todos esses rituais, né, muitos outros, que chamaram a atenção aí dos portugueses. Tudo bem? Vão parar nas crônicas. Vamos dar uma lidinha? Vem para a gente ver aí um trechinho da primeira carta aí escrita pelo Pero Vaz de Caminha. Lê lá comigo, olha lá. De ponta a ponta é toda a praia, chã e muito formosa. Nela, até agora, não podemos saber que haja ouro nem prata, porém a terra em si é de muitos bons ares, assim frios e temperados, como os de entre Douro e Minho. Então, olha essa primeira impressão, né, que os portugueses estão tendo do Brasil. Águas são muitas e infindas, e em tal maneira graciosa, que querendo-a aproveitar, dar-se-á nela tudo por bem das águas que tem. Ou seja, né, tudo que se plantar nessa terra vai dar. Agora, presta atenção nesse trechinho. Porém, o melhor fruto que nela se pode fazer, me parece que será salvar esta gente, e esta deve ser a principal semente que Vossa Alteza em ela deve lançar. Gente, salvar, né, é um eufemismo para quê? Para impor, né, muitas vezes de maneira violenta, essa religiosidade, né, impor o catolicismo, né, os portugueses precisam conquistar fiéis aí para a Igreja Católica. Bom, aqui tem outro trechinho sobre a nudez. Olha lá comigo. Andam nus sem nenhuma cobertura, nem estimam nenhuma coisa de cobrir, nem mostrar suas vergonhas. Olha só essa expressão para fazer referência aos órgãos sexuais. E estão a ser isso com tanta inocência como tem de mostrar no rosto. Então, eles mostravam, né, a nudez como mostravam o rosto. Eles, porém, contudo, andam muito bem curados e naquilo me parece ainda, mas que são como as aves ou as alimárias monteses, que lhe faz zoar melhor pena e melhor cabelo que as mansas, porque os corpos seus são tão limpos e tão gordos e tão formosos que não pode mais ser. Então, olha
eles estão abismados, né, com quanto que essas pessoas elas são saudáveis, né, são tão bem curadas. E aqui o último trechinho que a gente vai ler sobre a literatura é um trecho específico sobre a nudez das Índias, tá? Presta atenção lá comigo. Ali andavam entre eles 3 ou 4 moças bem novinhas e gentis, com cabelos muito pretos e compridos pelas costas, e suas vergonhas, olha de novo a expressão, né? Tão altas e tão saradinhas e limpas das cabeleiras, que de nós muito bem olharmos não tínhamos de arrepiar, né? De vergonha esse trecho, sim ou não? Então as índias andavam e eles não tinham vergonha, né, em se observar. Gente, uma coisa muito importante sobre esse trecho, tá? Não vamos esquecer que nós estamos lendo trechos de 1500, tá? 430 anos depois, 1930, um escritor chamado Oswald de Andrade, tá? Grande nome do mundo brasileiro, ele vai escrever um poema, tá? Chamado As Meninas da Gare, e vai colocar exatamente esse trecho, tá? Em que o Oswald ele vai fazer uma crítica às meninas, né, as brasileiras, que na década de 30, né, de 1930, ainda ficavam esperando esses portugueses, esses estrangeiros, esses americanos, né, norte-americanos, virem para se prostituir, né, como se fosse um modelo de salvação aí para essas meninas, tá? Então, em 1500, o Pero Vaz de Caminha, ele está falando do encontro dessa Índia com em 1930, o Oswald de Andrade, ele vai estar fazendo aí essa analogia, né, com as meninas brasileiras que buscam a salvação, né, em conhecer um estrangeiro, tá? Então, as meninas da Gare, né, que tinha um número muito grande aí de prostitutas. Tudo bem? Tranquilinho? Então, essa é a literatura de informação. Textos, tá? Crônicas escritas sobre a terra, sobre a fauna, sobre a flora e sobre os habitantes aqui do Brasil. Tudo bem? Bom, agora a gente vai para a literatura jesuítica, tá? Vou tomar uma aguinha enquanto vocês observam esse quadro. Dê uma olhadinha aí nesse quadro do Vitor Meireles. Bom, olha lá, o que vocês estão observando aí é um retrato da primeira missa, tá? Realizada em território brasileiro. É uma pintura, né? Obviamente. Você tem aqui os índios, olha lá, todos ainda seminus, e a primeira cruz, né? Levantada aí na terra de Santa Cruz, né? O nosso Brasilzão aí. Um padre, né? Os jesuítas aqui em volta. Então, o que, que você vai aprender dessa literatura? Tá? A gente vai ler um trechinho no exercício só, mas são textos, né, escritos por um padre, tá? O padre José de Anchieta, tá? Sobre o trabalho catequético. Olha lá, né? São textos sobre a criação da Companhia de Jesus, relação com a Contra-Reforma, né? A conquista de fiéis, o objetivo aí o trabalho catequético. 90% das pessoas que estão assistindo esse videozinho, né, gente, eu fiz catequese, né, quando era criança, né, o trabalho catequético que ainda é feito, né, ainda hoje. Tudo bem? Então, o principal autor aí é o padre José de Anchieta. E qual a importância do José de Anchieta, gente? Olha lá, ele escreveu poemas, autos, ó, lembra o que é auto lá da obra do Gil Vicente, tá? Teatro com temática religiosa, cartas, sermões, que a gente vai ver daqui a pouco com o padre Antônio Vieira, e, mais importante, uma gramática do tupi. Então, presta atenção que o padre José de Anchieta ele vai construir uma gramática do tupi, ou seja, para que a comunicação com os índios se torne aí mais fácil, tá? Então, ele vai produzir encenações bíblicas, retratação da vida de Cristo, retratação da vida dos santos e passagens também do Velho Testamento, ok? Bom, então, vamos para os... Tá? Eu vou resolver exercícios com vocês. Então, olha lá comigo, esse período é curtinho mesmo. Sobre a literatura produzida no primeiro século da vida colonial brasileira, é correto afirmar que é formada principalmente de poemas narrativos e textos dramáticos que visavam a catequese, tem início com a prosopopeia do Bento Teixeira, constituída por documentos que informam acerca da terra brasileira e pela literatura jesuítica, dedicada os textos que a constituem apresentam e última, descreve com fidelidade
e sem idealizações a terra e o homem, ao relatar as condições encontradas no mundo novo. Então, uns minutinhos aí para vocês saberem qual é a alternativa correta. E aí? Já? Olha só. Letrinha C de coração. É constituída por documentos que informam acerca da terra brasileira, então a literatura de informação, e a literatura jesuítica. Gente, algumas alternativas aqui não podem ser mesmo, né? Olha lá. Poemas narrativos e textos dramáticos? Sim, mas você também tem a literatura de informação, né? Não é só literatura catequese. Prosopopeia do Bento Teixeira tá bem lá para frente. Depois, textos que constituem e apresentam evidente participação arqueológica, né? Não é só isso aqui está lá na literatura catequese, tá? E sem idealizações, eu acho que teve um pouquinho de idealização, né? Colocando para como lugar perfeito, não que não seja, né? Mas eu tenho aí um pouquinho de idealização, sim. Então, a letrinha C de coração, ok? Bom, o exercício 2 tem um trechinho da literatura catequética, o trechinho. Leia a estrofe abaixo e faça o que se pede. Dos vícios já desligados, nos pajés não crendo mais, olha que tristeza, nem suas danças rituais, nem seus mágicos cuidados. Ou seja, tá? Os indígenas desligados dos seus rituais, não acreditando mais nos seus chefes, né, nos pajés, não praticando mais as suas danças e nem nos mágicos cuidados. Importante pensar que hoje você toma um chazinho de hortelã, um chazinho de camomila, né, que antigamente era considerado bruxaria, tá? Então, olha lá, assinale a afirmativa verdadeira considerando a estrofe acima, pronunciada pelos meninos índios em procissão. Então, olha lá, a letrinha A. Os meninos índios representam o processo de aculturação em sua concretude mais visível, como produto final de todo o empreendimento do qual participaram com igual empenho a coroa portuguesa e a Companhia de Jesus. B. A presença dos meninos índios representa a síntese perfeita e acabada daquilo que se convencionou chamar de literatura informativa. Olha ali. C. Os meninos índios estão afirmando os valores de sua própria cultura ao mencionar as danças rituais e as magias praticadas pelos pajés. D. Os meninos índios são figuras alegóricas cuja personagens atende a todos os requintes da dramaturgia renascentista. E E. Os meninos índios apresentam a revolta dos nativos contra a catequese trazida pelos jesuítas de quem querem libertar tão logo seja possível. A alternativa aí seria maravilhosa, né, gente? Uma utopia, tá? Não é. Então, a alternativa correta é a linha A. Esses meninos, eles representam o processo desse processo de adquirir a cultura do europeu, tá? Que estavam ali empenhados a coroa portuguesa e a Companhia de Jesus. Gente, a letrinha B não C, porque não é literatura informativa, tá? É literatura catequética. E na letrinha C, eles não estão afirmando os valores da própria cultura, estão negando os valores da sua própria cultura. Depois, os meninos índios, né, figura alegórica, cuja construção, né, atende a todos os requintes da dramaturgia, não é teatro, né, poesia, tudo bem? E a letrinha E podia, né, gente, esses índios terem se revoltado e terem matado todos. Não, tô brincando, tá? Tô brincando, mas é verdade. Então, você tem aqui a letrinha A, ok? Então, a gente encerra aí o quinhentismo. Na próxima aula, eu trago para vocês aí a nossa aulinha de barroco. Um beijo no coração de vocês, se cuidem e até a próxima.